Ela já havia sido obrigada a informar a Lady Russell que Louisa Musgrove se casaria com o Capitão Benwick. Custou-lhe um pouco enfrentar a surpresa de Lady Russell, e agora, se por acaso fosse lançada na companhia do Capitão Wentworth, seu conhecimento imperfeito do assunto poderia adicionar outra sombra de preconceito contra ele. Na manhã seguinte, Anne estava com sua amiga e, durante a primeira hora, procurou em vão, com uma vigilância incessante e receosa, mas, por fim, ao retornar pela Putney Street, ela o distinguiu na calçada do lado direito, a uma distância tal que o pôde ver durante a maior parte da rua. Havia muitos outros homens ao seu redor, muitos grupos caminhando na mesma direção, mas não havia como confundi-lo. Ela olhou instintivamente para Lady Russell, mas não com a ideia insana de que ela o reconheceria tão cedo quanto ela mesma. Não, não era de se supor que Lady Russell o percebesse até que estivessem quase frente a frente. Ela observava, no entanto, de tempos em tempos, com ansiedade, e quando o momento se aproximou que deveria apontá-lo, embora não ousasse olhar novamente, pois sabia que sua própria expressão não era adequada para ser vista, ela estava perfeitamente consciente de que os olhos de Lady Russell estavam voltados exatamente na direção dele, de que ela estava, em suma, observando-o atentamente. Ela podia compreender perfeitamente o tipo de fascínio que ele devia exercer sobre a mente de Lady Russell, a dificuldade que ela devia ter em desviar o olhar, o espanto que devia sentir ao perceber que 8 ou 9 anos haviam se passado sobre ele, em climas estrangeiros e em serviço ativo também, sem lhe roubar nenhuma graça pessoal. Finalmente, Lady Russell recuou a cabeça. Agora, como ela falaria dele? A senhora se perguntará, disse ela, o que tem fixado meu olhar por tanto tempo, mas eu estava observando algumas cortinas, sobre as quais Lady Alicia e Sir Frankland me falaram ontem à noite. Descreveram as cortinas da janela da sala de estar de uma das casas deste lado da rua e desta parte da rua como sendo as mais bonitas e bem colocadas de bar, mas não conseguiam recordar o número exato e tenho tentado descobrir qual poderia ser, mas confesso que não consigo ver cortinas por aqui que correspondam à sua descrição. Anne suspirou, croou e sorriu com pena e desdém, seja de sua amiga, seja de si mesma. A parte que mais a provocava era que, em todo esse desperdício de previsão e cautela, ela havia perdido o momento certo para verificar se ele os havia visto. Passaram-se 1 ou 2 dias sem que nada fosse produzido. O teatro ou as salas, onde ele provavelmente estaria, não eram suficientemente elegantes para os Eliots, cujas diversões noturnas se limitavam à estupidez elegante de festas particulares, nas quais estavam cada vez mais envolvidos, e Anne, cansada de tal estado de estagnação, farta de nada saber e imaginando-se mais forte porque sua força não era testada, estava bastante impaciente pela noite do concerto. Foi um concerto em benefício de uma pessoa patrocinada por Lady Dalrymple. É claro que eles devem comparecer. Esperava-se que fosse muito bom e o Capitão Wentworth apreciava muito música. Se pudesse ter novamente uma breve conversa com ele, imaginava que ficaria satisfeita e, quanto à capacidade de abordá-lo, sentia-se totalmente corajosa caso a oportunidade surgisse. Elizabeth havia se afastado dele, Lady Russell o ignorava, seus nervos foram fortalecidos por essas circunstâncias, ela sentia que lhe devia atenção. Ela havia, em certa medida, prometido a Sarah. Smith passara a noite com ela, mas, em uma breve e apressada ligação, desculpou-se e adiou o compromisso com a promessa mais firme de uma visita mais longa no dia seguinte. Ah, Smith concordou com a maior boa vontade. Com certeza, disse ela, apenas me conte tudo sobre isso quando vier. Qual é a sua parte? Anne os nomeou a todos. Ah, Smith não respondeu, mas, ao sair, disse com expressão metade séria, metade travessa: bem, desejo de coração que seu concerto seja um sucesso e não deixe de me visitar amanhã, se puder vir, pois começo a pressentir que não terei mais muitas visitas suas. Anne ficou surpresa e confusa, mas, após permanecer em suspense por um momento, foi obrigada e não lamentou ser obrigada a se apressar para sair. Sir Walter, suas 2 filhas e Asra pai foram os primeiros de todo o seu grupo a chegar aos salões naquela noite e, como era preciso esperar por Lady Dalrymple, eles se posicionaram perto de uma das lareiras na sala octogonal. Mas mal se acomodaram, a porta se abriu novamente e o capitão Wentworth entrou sozinho. Anne era a pessoa mais próxima dele e, avançando um pouco mais, falou imediatamente. Ele estava se preparando apenas para curvar-se e seguir em frente, mas seu gentil como vai? O deteve. Trouxe para fora da linha reta a fim de ficar perto dela e fazer perguntas em troca, apesar do pai e da irmã formidáveis ao fundo. A presença deles no fundo era um apoio para Anne. Ela nada sabia sobre seus olhares e se sentia à altura de tudo que acreditava ser correto fazer. Enquanto conversavam, um sussurro entre seu pai e Elizabeth chamou sua atenção.
Ela não conseguia distinguir, mas precisava adivinhar o assunto e, quando o capitão Wentworth fez uma saudação distante, ela compreendeu que seu pai havia julgado tão bem a ponto de lhe dar aquele simples reconhecimento de conhecimento, e ela chegou a tempo, com um olhar lateral, de ver uma ligeira reverência da própria Elizabeth. Embora tardia, relutante e pouco graciosa, essa atitude foi melhor do que nada e seu ânimo melhorou. Após conversarem sobre o clima, Bat e o concerto, a conversa deles começou a perder o ritmo e tão pouco foi dito por fim, que ela esperava que ele fosse embora a qualquer momento, mas ele não o fez, ele não parecia ter pressa em deixá-la, e logo, com renovado ânimo, com um pequeno sorriso, um pequeno brilho, ele disse: praticamente não o vejo desde o nosso dia em Lime. Temo que o senhor tenha sofrido com o choque e ainda mais por ele não tê-lo dominado no momento. Ela o assegurou de que não. Foi uma hora terrível, disse ele, um dia terrível. E passou a mão pelos olhos, como se a lembrança ainda fosse dolorosa demais, mas em um instante, sorrindo novamente, acrescentou: o dia, no entanto, produziu alguns efeitos. Teve algumas consequências que devem ser consideradas o oposto do assustador. Quando teve a sensatez de sugerir que Benwick seria a pessoa mais adequada para buscar um cirurgião, dificilmente poderia imaginar que ele acabaria sendo um dos mais envolvidos em sua recuperação. Certamente, eu não poderia ter nenhum. Mas espero que seja um casamento muito feliz. Em ambos os lados, há bons princípios e bom temperamento. Sim, disse ele, olhando não exatamente para frente, mas, creio, a semelhança termina aí. Com toda a minha alma, desejo-lhes felicidade e me alegro com cada circunstância favorável a ela. Eles não enfrentam dificuldades em casa, nem oposição, nem caprichos, nem atrasos. Os Musgroves estão se comportando como sempre, de maneira honrosa e gentil, apenas ansiosos, com verdadeiros corações de pais para promover o conforto de sua filha. Tudo isso é muito, muito favorável à felicidade deles, mais do que talvez. Ele parou. Uma lembrança repentina pareceu ocorrer, dando-lhe uma mostra da emoção que avermelhava as bochechas de Anne e fixava seus olhos no chão. Após pigarrear, no entanto, ele prosseguiu da seguinte forma: confesso que também considero haver uma disparidade excessiva, em um ponto não menos essencial que a mente. Considero Louisa Musgrove uma moça muito amável, de temperamento doce e não deficiente em compreensão, mas Benwick é algo mais. Ele é um homem inteligente, um homem de leitura, e confesso que considero sua ligação a ela com certa surpresa. Se tivesse sido o efeito da gratidão, se ele tivesse aprendido a amá-la porque acreditava que ela o preferia, teria sido diferente. Mas não tenho razão para supor que seja assim. Parece, ao contrário, ter sido um sentimento perfeitamente espontâneo e não ensinado da parte dele, e isso me surpreende. Um homem como ele, em sua situação, com o coração dilacerado, ferido, quase partido. Fannyarville era uma criatura muito superior, e seu apego a ela era, de fato, um apego. Um homem não se recupera de tamanha devoção do coração a uma mulher como essa. Ele não deveria, ele não faz. Seja pela consciência, no entanto, de que seu amigo havia se recuperado, ou por outra consciência, ele não foi mais longe, e Anne, que, apesar da voz agitada com que a última parte havia sido proferida, e apesar de todos os fluidos variados da sala, o bater quase incessante da porta e o zumbido constante de pessoas passando, havia distinguido cada palavra, ficou impressionada, gratificada, confusa e começou a respirar muito rápido, sentindo 100 coisas em um instante. Era impossível para ela abordar tal assunto, contudo, após uma pausa, sentindo a necessidade de falar e não desejando a menor mudança total, ela apenas se desviou o suficiente para dizer: o senhor esteve um bom tempo em Lime, creio eu. Cerca de 2 semanas. Não pude partir até que o bem-estar de Louisa fosse completamente assegurado. Eu estava profundamente envolvido na confusão para encontrar a paz tão cedo. Tinha sido obra minha, exclusivamente minha. Ela não teria sido obstinada se eu não tivesse sido fraco. A região de Lime é muito bonita. Caminhei e andei muito, e quanto mais via, mais encontrava para admirar. Gostaria muito de rever Lime, disse Anne. De fato, eu não deveria ter suposto que você pudesse encontrar algo em Lime que inspirasse tal sentimento. O horror e a angústia em que esteve envolvido, a tensão mental, o desgaste espiritual. Devo ter pensado que suas últimas impressões de Lime devem ter sido de forte desgosto. As últimas horas foram certamente muito dolorosas, respondeu Anne, mas quando a dor passa, a lembrança dela frequentemente se torna um prazer. Não se ama um lugar menos por ter sofrido nele, a menos que tenha sido só sofrimento, nada além de sofrimento, o que de modo algum foi o caso em Lime. Estivemos em ansiedade e angústia apenas nas últimas 2 horas, e antes houve grande deleite. Tanta novidade e beleza.
Viajei tão pouco que cada lugar novo me seria interessante, mas a beleza real em Lime e, em suma, com um leve rubor ao lembrar-se de algumas recordações, no geral, minhas impressões sobre o lugar são muito agradáveis. Ao terminar, a porta de entrada abriu-se novamente e a própria comitiva para a qual aguardavam apareceu. Lady Dalrymple era o som de regozijo e com toda a ansiosa elegância compatível, Sir Walter e suas duas damas avançaram para recebê-la. Lady Dalrymple e Miss Carteret, escutadas pelo SR. Elliot e pelo Coronel Wallis, que por acaso haviam chegado quase no mesmo instante, adentraram a sala. Os demais se juntaram a eles, e Anne se viu necessariamente incluída naquele grupo. Ela foi separada do Capitão Wentworth. Sua interessante, quase excessivamente interessante conversa precisava ser interrompida por um tempo, mas leve foi a penitência em comparação com a felicidade que a originou. Ela havia aprendido, os últimos 10 minutos, mais sobre os sentimentos dele em relação a Louisa, mais sobre todos os seus sentimentos do que ousava imaginar, e entregou-se às exigências da festa, às necessárias gentilezas do momento, com sensações requintadas, embora agitadas. Ela estava bem-humorada com todos. Ela havia recebido ideias que a predispunham a ser cortês e gentil com todos e a ter compaixão por cada um, por serem menos felizes do que ela. As emoções agradáveis foram um pouco atenuadas quando, ao se afastar do grupo para se juntar novamente ao capitão Wentworth, ela percebeu que ele havia partido. Ela chegou a tempo de vê-lo entrar na sala de concertos. Ele havia partido, desaparecera, e ela sentiu um momento de pesar. Mas eles deveriam se encontrar novamente. Ele a encontraria antes do fim da noite e, no momento, talvez fosse melhor estarem separados. Ela necessitava de um breve intervalo para reflexão. Logo após a chegada de Lady Russell, toda a comitiva se reuniu, restando apenas organizarem-se e dirigirem-se à sala de concertos e, com toda a importância que lhes era possível, atrair o maior número de olhares, suscitar o maior número de sussurros e perturbar o maior número de pessoas que pudessem. Muito felizes estavam Elizabeth e Anne Elliot ao entrarem. Elizabeth, de braço dado com Astá, Carqueret, e observando as costas largas da viscondessa viúva Dalrymple à sua frente, não tinha nada a desejar que não parecesse ao seu alcance, e Anne, mas seria um insulto à natureza da felicidade de Anne traçar qualquer comparação entre ela e a de sua irmã, a origem de uma, toda vaidade egoísta, da outra, todo apego generoso. Anne não viu nada, não pensou em nada sobre o brilho da sala. A felicidade dela vinha de dentro. Seus olhos brilhavam e suas bochechas coravam, mas ela nada sabia sobre isso. Ela estava pensando apenas na última meia hora e enquanto se dirigiam aos seus assentos, sua mente fez uma rápida revisão desse período. A escolha de seus temas, suas expressões e, mais ainda, sua maneira e olhar foram tais que ela só pôde interpretá-los de uma única forma. Sua opinião sobre a inferioridade de Louisa Musgrove, opinião que ele parecia ansioso para expressar, sua admiração pelo Capitão Benwick, seus sentimentos em relação a um primeiro e forte apego, frases iniciadas que ele não conseguia terminar, seus olhos meio desviados e seu olhar mais do que meio expressivo, tudo declarava que ele tinha um coração retornando a ela, pelo menos, que a raiva, o ressentimento, a evitação não existiam mais e que foram sucedidos não apenas por amizade e consideração, mas pela ternura do passado. Sim, uma parcela da ternura do passado. Ela não conseguia conceber a mudança como implicando menos. Ele deve amá-la. Esses eram pensamentos, com suas visões concomitantes, que a ocupavam e a agitavam demais para lhe deixar qualquer poder de observação, e ela atravessou a sala sem ter um vislumbre dele, sem sequer tentar discerni-lo. Quando seus lugares foram determinados e todos estavam devidamente acomodados, ela olhou ao redor para ver se ele estaria na mesma parte da sala, mas não estava. Seu olhar não o alcançava, e, com o concerto prestes a começar, ela teve que se contentar, por um tempo, em ser feliz de uma maneira mais modesta. A festa foi dividida e disposta em dois bancos contíguos. Anne estava entre aqueles no primeiro, e o SR. Elliot manobrara tão bem, com a assistência de seu amigo Coronel Wallis, que conseguiu um lugar ao seu lado. AK. Elliot, rodeada por suas primas e principal objeto da galanteria do Coronel Wallis, estava bastante satisfeita. A mente de Anne encontrava-se em um estado extremamente favorável para o entretenimento da noite. Era apenas ocupação suficiente. Ela tinha sentimentos para o terno, ânimo para o alegre, atenção para o científico e paciência para o enfadonho. E nunca havia gostado tanto de um concerto, pelo menos durante o primeiro ato. Próximo ao final, no intervalo que sucedeu a uma canção italiana, ela explicou as palavras da canção ao SR. Elliot. Eles dividiam um cartaz de concerto.
Este, disse ela, é quase o sentido, ou melhor, o significado das palavras, pois certamente não se deve falar do sentido de uma canção de amor italiana, mas é o significado mais próximo que posso dar, pois não pretendo entender a língua. Sou um estudioso italiano com poucos recursos. Sim, sim, vejo que sim. Vejo que o senhor não sabe nada sobre o assunto. O senhor possui apenas conhecimento suficiente da língua para traduzir à primeira vista estas linhas italianas invertidas, transpostas e truncadas para um inglês claro, compreensível e elegante. Não é necessário que diga mais nada sobre sua ignorância. Aqui está a prova completa. Não me oporei a tamanha gentileza, mas sentiria muito ser examinado por um profissional de verdade. Não tive o prazer de visitar Camden Place há tanto tempo, respondeu ele, sem saber algo sobre Asta. Annie Elliot, e a considero uma pessoa modesta demais para que o mundo em geral esteja ciente de metade de suas qualidades, e talentosa demais para que a modéstia seja natural em qualquer outra mulher. Que vergonha! Que vergonha! Isso é lisonja demais. Esqueci o que teremos a seguir, voltando-se para a conta. Talvez, disse o SR. Elliot, falando baixo, eu tenha tido um conhecimento mais longo de seu caráter do que a senhora imagina. De fato. Como assim? A senhora só pode ter tomado conhecimento dele desde que cheguei a Bath, exceto se ouviu falar de mim anteriormente em minha própria família. Eu o conhecia por relatos muito antes de sua chegada a Bath. Eu havia ouvido falar de você por aqueles que o conheciam intimamente. Conheço seu caráter há muitos anos. Sua pessoa, sua disposição, suas realizações, sua maneira, tudo isso se apresentou a mim. O SR. Elliot não se decepcionou com o interesse que esperava despertar. Ninguém consegue resistir ao encanto de tal mistério. Ter sido descrita há muito tempo a um conhecido recente por pessoas anônimas é irresistível, e Anne estava tomada pela curiosidade. Ela se perguntava e o questionava com avidez, mas em vão. Ele se deleitava em ser questionado, mas não revelaria. Não, não, em algum momento, talvez, mas não agora. Ele não mencionaria nomes agora, mas podia assegurá-la, esse havia sido o fato. Há muitos anos, ele recebera uma descrição da Asta. Annie Elliot queria inspirar a mais alta ideia de seu mérito e despertar a mais calorosa curiosidade em conhecê-la. Annie não conseguia pensar em ninguém que fosse tão propenso a ter falado com parcialidade sobre ela há muitos anos quanto o SR. Mentor de Mumford, irmão do capitão Wentworth. Ele poderia ter estado na companhia do SR. Elliot, mas ela não teve coragem de fazer a pergunta. O nome de Anne Elliot, disse ele, sempre me soou interessante. Há muito tempo exerce um fascínio sobre minha imaginação e, se ousasse, expressaria meus desejos de que o nome jamais se alterasse. Tais, acreditava ela, foram suas palavras, mas mal as ouvira, sua atenção foi capturada por outros sons imediatamente atrás de si, que tornaram tudo mais trivial. Seu pai e Lady Dalrymple estavam conversando. Um homem de boa aparência, disse Sir Walter, um homem muito bem apessoado. Um rapaz muito bom, de fato, disse Lady Dalrymple. Mais ar do que se costuma ver em Bath. Irlandês, ouso dizer. Não, eu apenas sei o nome dele. Um conhecido superficial. Wentworth, capitão Wentworth da Marinha. A irmã dele se casou com meu inquilino em Somersetshire, o Croft, que aluga Kellynch. Antes que Sir Walter chegasse a esse ponto, os olhos de Anne já haviam se voltado para a direção correta e distinguido o capitão Wentworth em pé entre um grupo de homens a uma pequena distância. Ao pousar seus olhos sobre ele, os dele pareciam se afastar dela. Apresentava essa aparência. Parecia que ela chegara um instante tarde demais, e, enquanto ousou observar, ele não olhou novamente, mas a apresentação estava recomeçando, e ela foi forçada a fingir que restaurava sua atenção à orquestra e a olhar para a frente. Quando ela pôde lançar outro olhar, ele já havia se afastado. Ele não poderia ter chegado mais perto dela, se quisesse, ela estava tão cercada e isolada, mas ela preferiria ter capturado seu olhar. O discurso do SR. Elliot também a angustiou. Ela não tinha mais nenhuma inclinação para conversar com ele. Ela desejava que ele não estivesse tão perto dela. O primeiro ato havia terminado. Agora, ela esperava por alguma mudança benéfica e, após um período de silêncio entre os presentes, alguns deles decidiram ir em busca de chá. Anne foi uma das poucas que optaram por não se mudar. Ela permaneceu em seu assento, assim como Lady Russell, mas teve o prazer de se livrar do SR. Elliot, e não pretendia, independentemente do que pudesse sentir por Lady Russell, esquivar-se de uma conversa com o capitão Wentworth, caso ele lhe desse a oportunidade. Ela foi persuadida pela expressão de Lady Russell de que o havia visto. Ele, contudo, não compareceu. Anne às vezes imaginava discerni-lo à distância, mas ele nunca aparecia. O período de espera ansiosa passou improdutivamente.
Os demais retornaram, a sala se encheu novamente, os bancos foram retomados e reassumidos, e mais uma hora de prazer ou de penitência seria suportada, mais uma hora de música proporcionaria deleite ou bocejos, conforme o gosto real ou afetado por ela prevalecer.